Continuo falando sobre a hibernação e o possível fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados de Laranjeiras, a Fafem Sergipe, porque aqui comigo está o deputado estadual do PT, o Partido dos Trabalhadores, o deputado Irã Barbosa. Ele, inclusive, que convocou esta audiência pública realizada ontem na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação e presença aqui no Balanço Geral Manhã. Bom dia. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é justamente, claro, em relação a esta fábrica, né? A situação que se encontra a fábrica e, consequentemente, os trabalhadores. É possível reverter esta política de fechamento de hibernação? Bom, é para isso que nós estamos trabalhando bastante, contando com a sensibilidade da sociedade, que percebe a importância de uma fábrica como a Fafem para o estado de Sergipe, porque quem conhece um pouco da história econômica de Sergipe sabe que a história econômica do nosso estado era uma antes da presença da Petrobras, da Fafem, fábricas desse porte, e passa a ser outra depois da presença delas. Então, tem um impacto econômico e social muito grande a presença ou a ausência da Fafem aqui encravada no nosso estado. Mas acontece que o debate em torno da Fafem, e ontem a audiência pública ajudou muito na compreensão disso, não é apenas um debate localizado para Laranjeiras, para Sergipe. O debate sobre a necessidade da Fafem continuar atuando a pleno vapor tem a ver com a questão da segurança alimentar do povo brasileiro. Tem a ver com a constituição da soberania alimentar que o nosso país pode constituir. Porque nós estamos falando de produção de fertilizantes. Nós estamos falando de uma área que, para um país com o perfil econômico que o Brasil tem, um perfil muito voltado para a prática da agricultura, para a prática da pecuária, num país com esse perfil, a Fafem tem um papel a desempenhar gigantesco. Retirar, deixar de produzir o que a Fafem produz, significa colocar o Brasil cada vez mais sob o controle, sob a soberania de outros povos que produzem fertilizantes. Então, nós queremos garantir essa soberania alimentar para o nosso país. É claro que, além disso, tem todo um contexto local, tem todo um contexto social. Você imagine as famílias dos trabalhadores que já começam a ser removidos para outras unidades. Qual o impacto que isso tem para a vida pessoal, familiar desses trabalhadores? Mas mais do que isso, eles levam consigo o seu salário, não vai só o marido, muitas vezes vai o marido e a esposa e o marido. Levam consigo, portanto, toda uma capacidade também de gerar aqui a movimentação da economia. E vamos lembrar que a Fafem, ela na verdade integra toda uma rede econômica que precisa ser também considerada. Desde a pequena vendedora ambulante que usa o entorno ali da fábrica para vender seus produtos, que aliás Dona Maria do Mingau esteve ontem na Assembleia Legislativa, numa manifestação de que a vida dela ali também tem a ver com aquela situação que está sendo discutida. Portanto, eu aposto sim que nós conseguiremos repetir o que já fizemos em outros momentos, porque não é o primeiro ataque que a Fafem sofre. Já houve outros momentos, eu aqui aproveito para dizer que os trabalhadores da Fafem, em outros momentos, inclusive, abriram mão de direitos assegurados judicialmente para eles, para garantir lastro financeiro para a Fafem continuar funcionando, e a contrapartida era que essa fábrica não iria passar pelo que ela está passando hoje. Mas como está passando, nossa tarefa é lutar para impedir o seu fechamento, a sua hibernação, e também a sua privatização. Inclusive, eu quero rever as imagens da audiência pública realizada ontem, que nós mostramos agora há pouco aqui nesta edição do Balanço Geral Manhã, a audiência em que a Dona Maria esteve, porque isso mexe com a economia formal e também com a economia informal do estado de Sergipe. Outra informação que acabou circulando nos veículos de comunicação do estado foi a possibilidade de um risco de explosão na fábrica de fertilizantes. Foi levantada esta hipótese e, ao mesmo tempo, quando eu vi, li e soube disso, questionei. Enquanto as pessoas não estavam trabalhando, não se falava desse risco. Agora que ela entra nesse processo de fechar ou não fechar, agora existe um risco de explosão. Recebi também denúncia, informação de pessoas que trabalham lá, mas que acabaram me encontrando, disseram, Diego, inclusive existe uma parte lá perigosa, onde o material construído não foi o material adequado para a instalação da fábrica. É possível haver uma fiscalização justamente em relação a esse risco de explosão que foi noticiado e a esta denúncia de alguns trabalhadores que deixaram de prestar serviço por causa desse risco do material?
É necessário ter a fiscalização, é necessário obedecer aos procedimentos para que a fábrica veja. Porque uma coisa é a fábrica estar em seu pleno funcionamento, com toda a sua manutenção, com todo o seu trabalho. Outra coisa é você passar por um processo de hibernação, né? Que começa a tirar a fábrica do eixo normal do seu funcionamento. Isso pode gerar problemas. Eu não sou técnico da área, mas tenho certeza de que a realidade ela se torna uma realidade diferente. Precisa você ter procedimentos que têm que ser observados para entrar nesse processo. Aí os órgãos fiscalizadores têm que entrar e têm que garantir a segurança da população. Eu ouvi agora o gerente colocar que não há nenhum risco dessa natureza. É o que a gente espera, né, de fato, que aconteça. Mas é fundamental que os órgãos fiscalizadores, os órgãos ambientais, deem essa tranquilidade para a população. Porque, pelo que vi, queimaram-se etapas desse processo de hibernação e não houve a ouvida dos órgãos ambientais relativamente a esse processo de hibernação. Isso precisa acontecer. É necessário para a segurança do povo. E não é só explosão, tem outras coisas. Eu quero lembrar que o que acontece na Fafem, na produção de fertilizantes, é um processo extremamente complexo do ponto de vista químico. Eu não sou, repito, da área, mas é o que a gente ouve das pessoas que são especializadas no assunto. E isso exige tratamento muito especial e muito específico. A gente espera que tudo isso esteja sendo providenciado, mas o principal que nós esperamos é que a Fafem, com toda a segurança, volte a funcionar e garanta a produção daquilo que é essencial para o desenvolvimento agrícola, da pecuária aqui no nosso estado, no nosso país. Eu estou conversando com o deputado estadual Irã Barbosa, do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, mudando de assunto, o senhor é líder do PT na Alese. No PT existem 2 deputados estaduais, o senhor e o Francisco Gualberto. O PT ele faz parte hoje em dia da base aliada do governador Belivaldo Chagas, mas o senhor possui uma postura diferente da do partido. O senhor possui uma posição independente e muitas vezes de crítica ao governo do estado. Como é que está o trâmite, já que o partido em que o senhor faz parte, filiado, ele tem uma posição e o senhor tem outra? Na verdade, a minha posição é uma posição divergente dentro do partido. Nós, inclusive, durante o processo de campanha eleitoral, discutimos bastante isso. O PT integra o governo, o PT, inclusive, tem a vice-governadora Eliane Aquino, é petista, né? Mas mesmo durante o processo de campanha eleitoral, ficou pautado dentro do partido que a corrente que eu integro tinha divergência com essa aliança e nós não fizemos sequer, nós da corrente não pedimos voto, nem fizemos campanha para Belivaldo. Isso me custou caro, porque, inclusive, eu não tive a oportunidade de aparecer num programa eleitoral gratuito. A minha posição continua a mesma posição da campanha. Eu não sou daqueles que faz campanha anunciando uma coisa e depois muda de posição. A posição é essa ainda, não houve elementos suficientes para que eu pudesse mudar de posição. Agora, lidero o partido por razões tanto de caráter estatutário do partido. O partido tem previsão de que o parlamentar mais bem votado, de acordo com o partido, deve assumir a liderança, e por questões também regimentais do regimento interno da Assembleia Legislativa. É que, como o deputado Francisco Alberto, ele é o vice-presidente da Casa, nesta condição ele não pode, né, assumir esse papel de liderança. Então, eu sou o líder do PT na Assembleia Legislativa e tenho a responsabilidade de lidar com as divergências que são mais do que naturais dentro do meu partido. Elas são históricas e elas são perfeitamente assimiláveis dentro da política que nós construímos dentro do PT e junto à sociedade. Isso foi um debate longo, profundo, e a sociedade, inclusive, acompanhou publicamente minha posição, as divergências durante a campanha, e essas divergências elas continuam acontecendo porque eu não tenho afinidade com muito do que se coloca em prática nos últimos períodos do governo do Estado de Sergipe. Inclusive, o senhor falou há pouco do regimento da Casa e ontem o próprio Francisco Gualberto, deputado que faz parte do mesmo partido que o senhor, também usou lá na tribuna, né, o espaço para falar sobre a lista de participação, ou bancada do governo ou oposição, isso se referindo ao senhor. Houve uma cobrança ou há uma cobrança de que o senhor tome um posicionamento em relação a esta parte do regimento, a essa lista? Não, veja bem, a cobrança em relação a mim que as pessoas fazem é porque estão querendo perder tempo. Porque a minha posição ela é pública há muito tempo. Eu não sou da bancada governista. Agora, a questão é a seguinte: quem é que vai me obrigar a ser? Quem vai me obrigar, por exemplo, a assinar uma lista de adesão à bancada do governo? Quem é que tem essa autoridade? Não vou assinar. Agora, o debate ele é mais profundo. Porque o debate diz respeito ao seguinte:
o Partido dos Trabalhadores entrou na Assembleia Legislativa porque ele fez jus, através dos votos que recebeu, a ter 2 vagas lá dentro. A minha, o deputado Francisco Alberto. O PT chegou com musculatura eleitoral na casa para dizer, olha, nós estamos aqui, temos uma bancada partidária, integrada por 2 parlamentares, e essa bancada, com o coeficiente de votos que trouxe para cá, tem direito a integrar as comissões as comissões permanentes que fazem parte da casa. Muito bem, se o PT integra algum bloco, o PT leva essa sua proporcionalidade para o bloco para garantir que o bloco tenha vagas nas comissões. Se o PT não integra, o PT preserva para si as vagas que ele levou. O que é que eu estou querendo dizer? Pelo regimento, ou estando no bloco ou estando fora do bloco, os petistas têm direito a integrar a comissão, porque isso é um direito assegurado a partir do voto popular. Ninguém vai caçar o voto que o povo me deu. Essa é uma coisa. Agora, aderir a uma lista onde você assina e diz que integra o bloco governista, isso é outra coisa. Essa adesão eu não faço. E eu desafio alguém que me obrigue a fazer. A gente continua falando aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o deputado estadual Irã Barbosa, do Partido dos Trabalhadores. Outra questão que deixou muitos servidores estaduais de cabelo em pé foi o anúncio feito pelo governador Belivaldo Chagas em relação ao reajuste salarial que este ano não teria. Aí a gente lembra principalmente da categoria em que o senhor também já defendeu e que defende, que são os professores. É o magistério do estado de Sergipe que, inclusive, ao longo dos anos, vem trazendo uma série de denúncias e de perdas salariais, segundo a categoria, muito grandes, através do sindicato que representa os professores. Há também o anúncio da possibilidade de uma calamidade financeira do estado agora em abril. Seria desculpa para não dar reajuste ou a situação do estado realmente é crítica e preocupante? Olha, deve ser crítica, é preocupante, porque, na verdade, tem um conjunto de coisas que ajudam a isso, né? Nós temos uma crise, efetivamente, na economia mundial, porque o capitalismo é um sistema que vive e sobrevive de crises. Então, há uma situação, sim, preocupante, nós não podemos dizer que ela não existe. Agora, há também uma certa fantasia em torno dessa crise, porque ela sempre foi usada, a fantasia, agora eu me refiro a ela, sempre foi usada para justificar exatamente isso que você coloca. Porque, veja, anunciar que não vai ter reajuste esse ano, vamos lembrar que não é um ano, já é quase uma década. Se você for contar quantos anos os servidores públicos não têm sequer o direito constitucional assegurado de ter, pelo menos, a revisão inflacionária, que está havendo. Se você pegar o comportamento da arrecadação do Estado, tem sim crescimento. Nós temos estudos que mostram que essa calamidade financeira, primeiro, é preciso explicar o que é isso, que categoria é essa, né? Segundo, é preciso esclarecer como é que isso, e o governador pediu, inclusive, no dia que esteve lá na Assembleia Legislativa, um espaço para apresentar os dados, explicar como é que isso se efetiva e por que é que isso vale para umas coisas e não vale para outras. Eu disse no dia que o governador fez a sua fala lá na Assembleia Legislativa que esse diagnóstico de calamidade é um diagnóstico que vem sendo pisado e repisado há muito tempo. Agora vamos aqui dialogar entre nós. Quando o governador se candidatou ao governo do Estado, ele se candidatou já com esse diagnóstico. Esse está sendo repisado há muito tempo. O diagnóstico já existia. Portanto, ele não foi eleito para diagnosticar. Do meu ponto de vista, o povo de Sergipe, quando elegeu o governador, não elegeu mais para fazer um diagnóstico que já era amplamente divulgado. Ele foi eleito em cima de uma plataforma para superar esse diagnóstico, para tentar resolver os problemas que advêm desse diagnóstico de dificuldade. Diagnosticar é importante, mas não é suficiente. É preciso você dar um passo adiante. Qual é o passo adiante? Mostrar quais são as alternativas para enfrentar a crise. Por exemplo, eu não vi no discurso do governador ele colocar como é que ele vai enfrentar eventuais problemas financeiros, azeitando a máquina fiscal do Estado. Ou seja, garantindo que o Estado possa arrecadar sem precisar recorrer ao aumento de impostos, aumento da tributação do povo, como é que ele vai ampliar a sua capacidade de arrecadação com os tributos que já estão existentes, porque há uma análise de quem lida com esse setor dizendo que houve um desmonte da máquina arrecadadora do Estado. Eu não vi nenhuma análise disso. É preciso, além do diagnóstico de que a situação financeira é difícil, colocar qual é a alternativa nessa linha que está sendo estudada. Eu fiquei muito feliz quando ouvi depois da eleição do governador, soou como música para os meus ouvidos, ele dizer que a educação seria prioridade no seu governo. Eu quero torcer que seja.
eu quero trabalhar na Assembleia Legislativa para colocar as questões que ajudem a educação a virar prioridade. Mas, infelizmente, por exemplo, nesse discurso que teve 23 páginas que o governador fez lá na Assembleia Legislativa, nós tivemos apenas 6 linhas, exatas 6 linhas que trataram da educação. Nós queremos reivindicar um espaço mais adequado de tratamento para a questão educacional, que eu entendo que é um setor essencial, assim como a saúde, assim como a segurança, assim como a assistência social. Eu sei que a tarefa do governador não é tarefa simples. Eu não vim aqui dizer que ele tem uma tarefa simples. Eu sei que o governador Belivaldo Chagas, com a sua equipe, tem um desafio muito grande para responder, mas a gente está esperando exatamente essas respostas. O diagnóstico é importante, ele irá lá à Assembleia, eu vou ouvir, vou me apropriar, vou estudar esse diagnóstico, mas eu espero que, para além disso, nós tenhamos alternativas de soluções para resolver os problemas. E um apelo, vamos procurar partilhar melhor a responsabilidade e as dificuldades dessa crise, porque ela está pesando muito sobre os ombros dos servidores públicos. 7 anos sem reajuste não é algo razoável. As coisas não estão no mesmo preço de 7 anos atrás e os servidores têm família, eles precisam sobreviver. Os aposentados, os servidores da ativa, os professores especificamente, que não têm a correção do seu piso de forma adequada, porque congelou-se nossa carreira. Você veja, eu estou no fim da minha carreira, porque eu já vou fazer 31 anos de profissão no Estado agora em maio, faço 35 de magistério agora em março. O meu vencimento na carreira é exatamente igual ao de um professor de nível médio, eu tenho um nível superior, que ingressa hoje. Isso não é carreira, isso é destruição de possibilidade de atração para o magistério do Estado de Sergipe. Nós queremos corrigir isso, temos que encontrar caminhos para isso. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o deputado estadual Irã Barbosa, do Partido dos Trabalhadores. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia. Muito obrigado.